Estamos aqui mais uma vez com o podcast Meu Caminho. E hoje a gente traz novamente uma convidada que vai falar um assunto assim muito interessante, que quando ela contou para mim, eu fiquei, meu Deus do céu, eu acho que eu não sei se eu vou chorar na gravação ou vou dar muita risada, mas quem vai apresentar é a Renata. Você tá bem, Rê? Eu tô bem, daí você, como é que tá? Eu também tô ótima. Então tá bom. Bora? E essa nossa convidada e querida é a Jéssica Fogaça, terapeuta quântica. E ela vai falar sobre o MAV, Mulheres de Alto Valor. Oi, Jéssica, tudo bem? Como é que você tá? Oi, gurias, eu estou bem, estou ótima. Inclusive, muito obrigada pelo convite mais uma vez. Seja muito bem-vinda. A gente que agradece. Obrigada. É uma honra. E aí, vamos Adoro, falar. adoro Pode. vir aqui. O ambiente é super descontraído, é Ah, super leve, sabe? Que que bom que bom, você já. gosta. Você Que vai voltar bom. muitas vezes ainda, né? Essa é só a Vou, segunda vez. pode deixar. Vou. Então, vamos falar um pouquinho sobre o MAV. Como surgiu o MAV para você? Você pode contar? Posso sim. Então, há mais ou menos, há uns anos atrás, para eu não errar a data, há uns anos atrás, eu quebrei financeiramente. E depois que eu quebrei financeiramente, eu comecei a ficar muito mal em função de tudo o que aconteceu. Eu tive um burnout, um momento depressivo, porque basicamente eu não aceitava ter quebrado financeiramente, porque eu já era terapeuta, eu já estava num lugar legal, eu já ganhava um lugar legal, um lugar legal é bom, eu já ganhava um salário legal. E então eu não entendia como que aquilo foi possível, sabe? Então, conforme eu fui conseguindo melhorar, eu fui entendendo que na minha vida tudo aconteceu por trampolim. Ou seja, eu tive uma depressão, me tornei terapeuta. Percebi que eu era uma pessoa altamente sensível, criei um projeto chamado Box Quântico. Então, a minha vida sempre foi assim. E aí eu pensei, poxa, o que está acontecendo? Eu vou fazer um estudo de caso comigo. E eu Tu comecei transformou um limão em limonada, né? com limão e limonada. E aí eu Isso. comecei a perceber várias características que eu fui anotando no papel. E aí eu percebi assim, poxa, mas não consigo dizer não. Mas essa cliente aqui também não consegue dizer não. Eu sou terapeuta também, para as pessoas que Uhum. estão assistindo. Sim. Essa pessoa também não consegue dizer não. Essa aqui também não. E aí eu comecei a unir comportamentos e eu comecei a ver que aquele meu comportamento ele tinha a ver com os meus clientes também. E que basicamente, esses comportamentos, eles se fechavam em cinco características, cinco aspectos específicos, que depois eu dei o nome de máscara, e eu percebi que aqueles comportamentos fizeram com que eu quebrasse financeiramente. Uau, Uau. incrível. E assim, como que a gente identifica, por exemplo, todas nós temos esses comportamentos? Porque quando você falou para mim, eu falei assim, meu Deus, eu acho que eu tenho todas 100%. Aí, eu tenho todas. Se não A é gente 100% hoje, já foi um dia. Elas todas são assim, nessa intensidade com todo mundo? Assim, não necessariamente. Tem algumas que elas são muito fortes em todo mundo. Por exemplo, a crítica, ela é muito forte em todo opa, mundo. Algumas vezes é mais aparente, algumas vezes menos aparente. Então, o que que eu acabei percebendo? Que todas nós, mulheres, os homens também têm as máscaras, mas eu não me aprofundei, eu não fiz um estudo sobre isso. O meu estudo uhum, foi realmente nas mulheres que eu já tinha atendido. E aí eu percebi que todas nós temos todas as máscaras, só que vai depender a porcentagem. Por que que depende a porcentagem? Porque depende de como eu fui criada. E uma coisa muito uhum, legal que eu percebi depois que eu já tinha criado uma ave é que a tua maior máscara é o teu maior trampolim. Por exemplo, a minha maior máscara, meu maior índice era a crítica. A crítica, ela vê tudo que está errado. Só que ela vê tanto que está errado que ela fica com uma nuvenzinha negra em cima da cabeça dela do quanto negativa ela é. Ela não consegue uhum. canalizar só para o trabalho. Só que o que acontece? Eu sou terapeuta, mentora e crio projetos. Então, para o meu trabalho, isso é maravilhoso. Eu preciso achar onde está o problema que a pessoa me traz. Eu preciso achar onde está o furo para eu conseguir resolver.
eu trabalho como coaching também em empresa, então eu preciso saber o que está errado. Eu preciso ser minuciosa para entender o que está acontecendo ali naquela empresa. Então, por isso que eu digo que a nossa maior máscara é o nosso maior trampolim, sabe? Incrível. Quer dizer, realmente você transformou o limão em limonada mesmo, né? Porque assim, você levou para o outro lado, né? Não ficou ali É, lamentando, né? Enfim. pro outro, E quais são? Você- pro Desculpa. todas as experiências que você teve, né? Você colocou aí. Muito legal isso. E você pode falar um pouquinho de cada máscara para gente? Explicar um pouquinho Posso, cada uma? posso sim. É interessante porque se eu for olhar na minha vida, eu vivi as máscaras de trás para frente. Uhum. Porque eu fui percebendo a máscara, vou falar de cada uma, tá? Mas só Tá. citando. Uhum. Eu fui percebendo, caracterizando algumas características minhas, enquadrando algumas características minhas dentro da máscara da boazinha, depois dentro da máscara da guerreira, dentro da máscara da crítica, dentro da máscara da vingativa. E tem uma máscara que eu vivi primeiro, antes de todas, que seria a depressiva. Então, há anos atrás, eu tive uma depressão que fez com que depois eu me tornasse terapeuta. Então, eu entendi que a depressiva é a máscara que você cai quando você tenta usar as outras máscaras e você não consegue. Então, por exemplo, o que é a máscara da boazinha? A máscara da boazinha é literalmente eu me comportar como boazinha. Eu quero que você goste de mim, André. Eu quero que você me aceite. Eu quero que você me trate com carinho. Eu quero que você, de alguma forma, me admire. Eu não quero que você me diga não. Eu não quero que Uhum. você me critique. Eu quero ser sua amiga. Então, mesmo que eu não queira fazer algo com você, se você me convida, eu vou fazer. Porque eu não posso te Uhum. dizer não. Eu não posso te desagradar. É como se a pessoa se sentisse constrangida pelos próprios desejos, como se ela não fosse dona da própria vida e ela realmente achasse que ela não pode tomar certa decisão, porque ela vai desagradar X, Y, Z. Então, a boazinha literalmente é esse comportamento. E até brinco na mentoria que eu tenho, eu falo assim, a boazinha é o seguinte, ela é o gatinho por fora, mas ela é o leão raivoso por dentro. Porque assim, a boazinha, ela é doce para você, mas nas tuas costas ela te É. lasca, porque ela não tem coragem de falar na sua cara. Só que tudo aquilo que ela se sente irritada de que ela acha que tem que fazer por obrigação, tem que ir para algum lugar, certo? Aquela Sim, energia de sim. raiva, né? Eu Sim, faço tudo o sim. que você quer, mas a raiva que eu sinto de ter que fazer o que eu não quero, ela fica falando mal de você ou para os outros ou no Porque tem que pensamento, ter uma sabe? válvula de escape, né? Tem que sair. Sim. Essa energia tem que sair, né? Tem que ter uma válvula de escape. Então, De alguma maneira. a boazinha, dependendo do nível que ela é muito falsa. Porque ela olha para você, concorda com você, não, tudo bem, não tem problema, aí vira as costas. Ai, a André fez isso e isso, ela é assim, ela é assado. Ela não Sim. consegue bancar, ela não consegue chegar para você e dizer, Andréia, não gostei do que você fez. Jamais. Para ela tá tudo bem. Inclusive a palavra dela, a frase dela é tudo bem. E é algo que quando eu fui para esse lado mais espiritualizado da vida, é uma coisa que eu repeti muito. Não, aconteceu isso, mas tudo bem. Não, aconteceu aquilo, mas tá tudo bem. Não É, tá tudo bem. Às vezes não tá tudo bem. Às vezes eu vou olhar para dizer, não, exato. não tá tudo bem. Me dá um tempo que eu preciso aqui me resolver, porque eu fiquei puta com você. O meu, tô Que me louco isso. identificando aqui, hein? Desculpa, Não, mas desculpa, total. desculpa a expressão, mas é que assim, uma coisa é um comportamento de tudo bem. Eu realmente não me importo com isso e tá tudo bem. Só que a gente criou uma máscara de boazinha, que vem também muito desse lado good vibes da espiritualidade, de tá tudo bem, eu sou evoluída, né? Sim. Como se a gente E, realmente fosse. Gê, e é a máscara da boazinha, porque eu vou dar um exemplo meu, tá? Para ver se tem a Uhum, ver com a máscara da boazinha. pra- Por exemplo, eu vou tomar uma atitude com alguém em relação à pessoa, eu ficava na dúvida, será que isso é certo fazer? Eu ficava na dúvida, mas né? Será que isso é certo eu fazer? Juro, eu ficava muito na dúvida. Isso tem a ver com a boazinha? Tem a ver com a boazinha, tem a ver, dependendo do nível que. Você quer me dar um exemplo? Colocar dentro de um exemplo? Ou traz algo fictício para não expor? É, Isso é boa de história, ideia. não, uma coisa do dia a dia mesmo, sabe? É. Sim, vai. Uma pessoa me convidar para fazer alguma coisa, ou sei lá, vai, um trabalho.
E aí eu ficava, caramba, será que isso é certo eu tomar tal atitude? Ai, não é isso. Eu não me vem um exemplo, mas não Mas me vem um você, exemplo. de alguma forma, você tinha algum receio de dizer não e desagradar a pessoa? Sim, Tá, sim. aí sim, essa parte pega. Porque, digamos, você me faz É, o convite, tá? Digamos que eu não quisesse participar do podcast. Aham, Só que eu tenho a máscara da boazinha, então eu não vou falar pra você que não. Eu vou vir igual, entende? Eu não vou uhum, conseguir, porque Deus o livre eu te desagradar. sim, entendi. É até um tipo de interesse, entende? Eu te dou algo, eu concordo Exatamente. com você, para que você faça a mesma coisa para mim. E se você não faz a mesma coisa para mim, eu Você vou acabou aí de fazer. já falar da era. Falciane. Falciane. Sim, Só sim. Foi o que ela que falou, a boazinha é falsa, né? Por ela é trás ali ela tem falsa. um pouquinho. E a Não ter minha consciência disso. Ela pode não ter consciência, mas sim. Não, não tem. e assim, a boazinha, ela, eu digo que tem essa característica da falsidade, mas lá no fundo é porque ela tem medo. Ela tem muito medo, Uhum, ela teve É um isso que eu ia passado falar. específico, normalmente com um pai muito autoritário, onde ela passou muito medo. Então, é como se fosse, chega até a arrepiar, é como se fosse uma sobrevivência eu não discordar de você. Porque se eu uhum, discordar de você, provavelmente você não vai bater em mim. Mas na cabeça dela, sempre coisas muito ruins podem acontecer. Mesmo Sim, que não possam, mesmo que não vão acontecer, sabe? É como se ela estivesse sempre em perigo. E ela se coloca em situações, por exemplo, meu índice da boazinha também era muito alto. uhum. E aí eu lembro de uma vez que eu vendia Mary Kay. Vocês já ouviram falar? É uns produtos já. de Já, beleza. Eu vendia Mary já. Kay. E tinha vezes que eu tinha que fazer pedido, só que eu não tinha a quantidade de pedido para poder fazer o pedido, porque tinha um valor mínimo, Uhum, né? E aí eu ficava enrolando a cliente e falava: Não, eu já fiz o pedido. Não, já fiz, já tá chegando. é, Eu mentia. Então, uhum. a boazinha, ela mente muito porque ela não quer desagradar. Ou seja, como é que eu vou falar para a pessoa que eu não pedi o negócio dela? Eu não conseguia. Então, eu já pedi, sabe? Sim, Depois eu E é fui cem por entendendo. cento é 100% insegura também, né? Tem uma insegurança Sim, muito grande, né? tem uma insegurança muito grande. Eu me identifico total aqui. E todas tudo nós bem. temos. Só que Tudo aí, bem. olha só a parte boa da boazinha. Ah, Tem tem parte também. boa, ufa. Ah, Tem se a tem parte parte boa, boa. tá bom. Tem parte boa. No curso também eu falo muito que a Mave, né, as máscaras, elas são uma linha tênue. Então, se eu for para a esquerda, digamos assim, eu vou ser simpática, eu vou conseguir fazer um podcast, porque pensa só, já pensou vocês duas serem antipáticas e tratarem mal Mal as Ah, pessoas, as isso é pessoas, complicado. ou vocês tiverem uma personalidade muito forte, qualquer coisa que eu falar você já vai debater comigo, então, a parte da boazinha é a simpatia, é a gentileza, é o entendimento. Então, é uma linha tênue. Só que aí, se eu não estou alinhada, eu vou para o outro lado, vou para a direita, sim, eu vou para o tentar agradar, eu vou para, sabe? Então, Uhum. a minha boazinha no lado positivo, ela faz com que as pessoas se identifiquem comigo na terapia. Elas sintam que elas podem confiar em mim. Porque a boazinha, uhum, ela tem uma empatia muito forte. Na verdade, ela quer te ajudar, ela quer te acolher. Então, sempre tem os dois lados, sabe? E a gente acaba prostituindo as sim. características e vai indo Sim, para outro lado, sim, sim. Sempre pro E- caminho do e- meio, né? sempre do caminho do meio. E olha só, a boazinha foi o estupim para eu começar a perceber que algo estava errado. Porque eu lembro que eu morava num apartamento específico. E aí, eu não tava, começou que eu não, as coisas financeiras começaram a apertar. E eu comecei a não conseguir mais pagar o aluguel. Não consegui pagar um mês, não consegui pagar dois, não consegui pagar três. E eu recebi um aviso de despejo. Literalmente um aviso de despejo. E naquele dia, exatamente naquele dia, eu tinha uma cliente me devendo. Porque na época eu atendia, depois eu passava o Pix, nem lembro se tinha Pix naquela época, mas eu passava os dados, a pessoa fazia o uhum, pagamento e ok. Então tinha algumas pessoas que tu passava o pagamento, elas te pagavam. E tinha outras que tu passava o pagamento e elas ficavam te enrolando. E uhum. É, aí eu recebi o aviso de despejo, fui abrir a geladeira, não tinha nada para eu comer. Literalmente não tinha Caramba. nada para eu comer.
Nossa. Não tinha dinheiro na conta, não tinha nada para comer, eu já estava com mais de 50 mil em dívida. E aí Nossa. eu cobrei de forma simpática ainda. Eu falei, nossa, você podia fazer, o pagamento e tudo mais. Ela me xingou. Ela me Nossa. xingou. Ela falou, você tá me cobrando. Não. Você é minha terapeuta. Eu já te indiquei para várias pessoas, você tá me cobrando. Naquele E aí a gente momento, se sente mal. mal. Só que naquele momento eu tava com muita raiva para me sentir mal. Eu lembro Hum, que eu dei um murro na mesa e eu dei um grito, que eu acho que todo mundo do apartamento ouviu, de raiva de mim, de ódio de mim, porque eu não estava fazendo um uhum. favor para ela, eu estava fazendo meu trabalho. Então, o que que Sim. eu percebi? Por que que não tinha comida na geladeira? Era culpa da cliente ou minha que não sabia dizer não? Por que que eu não Era tinha você. comida na geladeira? Porque eu não sabia dar limite, porque eu não cobrava antes, porque, se eu mandar o pagamento, o que que a pessoa vai pensar? Por exemplo, hoje, a pessoa só faz É. pagamento comigo se ela paga no agendamento, senão eu não faço. Porque eu cansei de passar ódio e raiva lá atrás. Então, hoje, se a pessoa me acha ruim, nojenta, fresca, cheia, qualquer outra coisa, eu não tenho nada que ver com isso. Porque a Problema dela. boazinha, o problema é Exato. dela, porque só eu sei a dor que eu Exatamente. passei e o que eu Sim, vivi lá atrás. Exato. Então, ali eu percebi boazinha. Só que eu ainda não tinha noção das máscaras. Eu fui É. percebendo as máscaras ao longo do tempo, sabe? Então, basicamente, essa é a história que é mais forte, assim, da boazinha. E depois eu mas fui. mas conforme a gente vai mudando, né, Jean? A gente vai mudando o nosso campo, nem chega mais essa situação na tua vida. Não, porque mudou a Tu não, Muda a energia. energia, né? tu não deixa. A energia muda, a pessoa não tem nem coragem mais Não de chega. falar certas coisas, porque é outra energia. E você não permite mais. Se a pessoa Sim, fizer, ela tá ferrada, porque ela não vai conseguir. Não E tem até como, seus você não clientes mudam, né? Porque muda a tua muda, energia, vai mudar de cliente. muda. E assim, uma coisa que eu acho muito legal é que eu não tenho pessoas que me incomodam em função de valor. Ah, é caro. Ah, é barato. Não, a pessoa ela faz, e se ela não tem, eu acho engraçado, eu acho interessante que ela fala assim: vou me organizar e volto. Ela não, uau, ela não critica, sabe? Ela não fala, isso aqui é caro, isso aqui é barato, isso aqui. que Não, vou me interessante. organizar e volto. Então, Assim, realmente, eu consegui ir construindo ao longo do tempo é, um alto valor que as pessoas sentem. Sim, Então, se acha caro, se não acha caro, não me fala, não me enfrenta, entende? Simplesmente me sim, sim. respeita. Então, isso que é uma lindo, coisa que eu né? acho muito legal. Eu lembrei de um exemplo, não sei se tem a ver, mas, por exemplo, uma Diga. pessoa, ela me ajudou em alguma situação. E aí, por exemplo, ela me pede alguma coisa. E aí eu me sinto mal Aham. de dizer não. Obrigação, obrigação. Isso tem a ver com a Ingratidão. boazinha. Tem, e dos dois lados. Ela se sente assim, como se ela tivesse que ajudar, e se alguém não retribui, a pessoa é ingrata. Uhum. Ela sente, né? Porque ela faz esperando algo em troca. É, Então, e aí eu fico muito, eu juro, fica, nossa, na minha cabeça, caramba, o que eu faço? Porque eu não uhum, sei o que fazer. É. uhum. Eu Mas lembro, esse pode sentimento é falar. muito ruim, porque eu já senti muito ele e às vezes até sinto. Porque assim, as máscaras, eu brinco que a gente enterra. Só que dependendo do gatilho que tu tem, ela volta. Então, o que que eu Uhum. ensino as pessoas no curso? A enterrar quantas vezes for necessário. A gente até tem um jargão em MAVE, que é recalcule a rota quantas vezes for necessário. Porque eu entendi que a vida não é aprendida e acabou. A vida Não, às vezes você está apagando um fogo aqui, você está recalculando a rota aqui, você está organizando aqui. Então, cada sim, vez que ela surgir, você enterra de novo. Tipo assim, pisa na Sim, cabeça dela, da máscara, e fala: você vai ficar aí, você não vai tomar conta de mim. Porque a máscara é como se fosse um obsessor, como se fosse um espírito que Hum, incorpora em você e você nem percebe que você está incorporado. Porque não é é você. verdade. A boazinha não é quem você é, não é a tua essência. É algo que está uhum. interpretando uma crença e uma ferida lá atrás, sabe? Sim. Desculpa, André, Incrível. você ia falar alguma Não, coisa. Não, não, eu ia pode falar, falar. Rê. Não, eu que só ia dar um exemplo. Eu lembro que a primeira vez que eu falei não, né? Porque eu sempre falava assim, e eu fazia tudo que todo mundo queria, eu não. E eu ficava muito mal também. Eu lembro da vez que eu falei não, o sentimento, sabe, veio forte assim, e a pessoa falou: Como?
Uhum. como? Eu falei, não vou. E aquilo doía. E eu lembrava que o meu terapeuta falava para mim assim: sustenta ou não? Sustenta, sustenta, vai doer. Mas sustenta. Você não vai? Eu falei, não vou, não vou não. Olha, com todo respeito, não vou. Hoje, olha, não tô me sentindo muito bem, não, não vou. Mas você tem que ir. Eu falei, não vou, não vou. Aí saiu, bateu a porta, me doeu o peito. Sabe quando você fica com Dói, remorso? Dá um remorso, né? sim. Aí eu ficava assim pra mim, sustento não, sustento não, sustento não. E aí aos pouquinhos foi indo, sabe? Mas ainda tenho muito problema, E é como se principalmente com fosse, homem, e é principalmente com como se homem. fosse uma força. A gente sente uma força empurrando a gente para trás. Perfeito. E aí, quando você vai enfrentar, você tem que fazer uma força para frente. Muitas vezes, e eu falo por mim, muitas vezes eu fui agressiva, porque só assim eu consegui enfrentar. É, E essa é a polaridade da boazinha, porque É, ou ela engole, e aí às é, vezes ela engole, 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 e ela explode. É o, é o, exatamente. é o 8 e o Não 80. tem o meu ter, para você, Porque ela não exatamente. consegue. Então, ou ela explode e fala tudo o que ela tá pensando, ou ela não fala nada. Ou É a mesmo, polaridade não oposta. é, não é nem, às vezes não usa nem uma palavra agressiva, mas a energia é agressiva. Uhum. Então, por é o exemplo, jeito Gé, de falar, né? é que nem hoje eu estou bem menos, não tenha dúvida. Mas eu sei que ainda existe isso. Eu sei que ainda existe. E vou te falar, a gente vai fazer 2 meses de podcast, agora dia 29. Eu acho que eu já me empoderei tanto nesses 2 meses do que nos meus 55 anos de vida. Isso é verdade. Eu já falei, tipo, com algumas pessoas que, nossa, e eu não sei como elas receberam. Enfim, né? Mas eu. E tá tudo bem. Nossa, eu? Foi. E eu sei, é energia. É energia. Às vezes não é uma palavra, mas a energia eu sei que ainda tem uma agressividade. Enfim. Então, assim, mas é isso. Não, E perfeito, não, perfeito o teu exemplo. Inclusive, É. uma atividade para quem está nos assistindo, uma das atividades que eu passo na aula da Boazinha é não pedir opinião. Você não pode pedir Hum, opinião por um determinado tempo. Porque a boazinha ela tem medo de tomar uma decisão e ser julgada. Então, hum, realmente, para você enterrar as máscaras, você tem que enfrentar o que é necessário. Se eu não tenho medo de dizer não, eu tenho que dizer não. Se eu tenho medo de não pedir opinião, eu tenho que não pedir opinião. Então, no início é muito desconfortável. Mas depois exatamente. vai melhorando aos vai pouquinhos, Sim, melhorando. né? Mas sim, sim. mesmo assim, dependendo de algumas pessoas que você tem contato, volta, que nem você falou, né? Dependendo do gatilho, volta. Sei É, lá, tô com a boazinha enterrada. Quando vem minha mãe fala tal coisa e me pede uma ajuda. Poxa, minha mãe, É, entende? é. Então, dependendo, é, a Né? máscara volta. Então, Ela é volta. literalmente um orai e um vigiai, e sabe? vigiar. Então, Saber Exatamente. usar basicamente, com saber usar com responsabilidade, vai, mais ou saber menos usar com isso. responsabilidade. Porque basicamente a boazinha ela só quer ser amada. Então a gente precisa Uhum. Sim, entender que esse amor eu tenho que me dar e não esperar sim, que o outro me entregue, sabe? Esse é o maior desafio dela. O maior sim, desafio. exato. E quais são as outras, Jack? Conta. Bom, Falando a pra gente. próxima máscara é literalmente da nossa geração, que é a guerreira. Inclusive, algumas pessoas já falam da guerreira. Inclusive, já até me perguntaram, ah, mas isso que você faz é de Achei qual geração? engraçadinho você falar da nossa geração. Obrigada, Gé. Mas é, da nossa A geração. nossa geração é de agora, né? É de agora, deste século. Yay, desse século, eu tô nesse século. Você tá aí. Às vezes as Ah, pessoas dizem, ah, guerreira, já fiquei sabendo sobre. Eu falo, não, é que MAV é uma metodologia própria. Eu uso o nome guerreira, mas todo o contexto veio realmente de experiências de vida, de análise de cliente, sabe? Então é uma metodologia própria. Mas eu uso a expressão guerreira. A uhum, guerreira é interessante porque é o que mais as pessoas se identificam, porque a gente está numa era onde as mulheres, elas, para ter voz, para não sofrer tanto que nem sofria há uns anos atrás,
ela teve que se masculinizando, ela teve que se impor, que nem o exemplo que a Andrea deu. Eu não consigo falar, então eu vou ser impulsiva, eu vou jogar. Então eu sinto que as Uhum. mulheres ao longo do tempo começaram esse jogo de deixa eu falar para ver o que vai acontecer, deixa eu explodir para ver o que vai acontecer, só que elas ficaram na polaridade oposta. E elas foram entendendo que o que elas são não tem valor. Só tem valor o que elas fazem. Então, a guerreira, se ela não está fazendo nada, ela sente que ela não tem valor. Inclusive, veio uma informação bem interessante, um MD que eu fiz. A gente já fez o podcast sobre o MD. Quem não viu, super Sim. indico que você veja. E é interessante porque veio uma informação em um MD aonde os retiros que são feitos são completamente masculinos hoje em dia. Porque Sério? você faz coisas. Você faz, tipo assim, nada contra a própria terapia que eu faço, reprogramação mental, reprogramação energética, MD, constelação e tudo mais. Mas o que as pessoas fazem no retiro? O retiro é um retiro. Eu me retiro para eu centrar energia feminina. Aí o que as pessoas fazem dentro do retiro? Um monte de movimento Um sistêmico, monte de um monte de atividade. atividade, um monte de reprogramação. Retiro é se retirar, é centrar. Exatamente. Então, o que é mais parecido com o conceito retiro é tipo o que os monges fazem. Retiro de silêncio, retiro onde você vai dançar, onde você vai cantar, onde você vai cozinhar. Não tem nada a ver com fazer. Fazer é energia yang. Então, eu até comentei nesse MD na Devolutiva com a cliente de nós somos mulheres masculinizadas ensinando sobre feminino. Só que Que a louco gente isso. nem sabe exatamente o que é o feminino. Uhum. Eu chego até a arrepiar. E aí o MD fala assim: a gente precisa retomar os antigos retiros, de como era feito antes. Porque não necessariamente o novo que é entregue agora, ele é bom. Inclusive a Cairo, né, André, ela fala isso, falou isso muito, muitas aulas, Uhum. assim, que ela tem as crenças dela, né, Sim, as questões dela, mas ela sempre falou, muito dessas coisas novas que inventam, 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 não é tão positivo. Às vezes você vai lá com um conteúdo antigo, com uma técnica ancestral, com alguma coisa assim, isso tem muito mais valor. Então, o quanto a exatamente. gente até prostituiu algumas técnicas e alguns comportamentos, alguns retiros, sabe? Então, o equilíbrio. Não é que o velho é bom e o novo é ruim. Não, mas a gente precisa ter um equilíbrio. Então, a guerreira, ela é a pessoa que não tem o equilíbrio. Não, Ela, e a guerreira é muito estimulada, é muito valorizada. muito, Porque, porque muito. a mulher vai ter que ir, ter que trabalhar, ter que fazer, ter que acontecer, ter que ter mil atividades, ter que ir para fora. E a própria mulher é muito valorizado isso. Se você fala para uma pessoa, se você vai conversar com uma pessoa, uma das primeiras coisas que ela te pergunta é com o que você trabalha, certo? É, E Sim. sim, aí a mulher fala assim: eu não trabalho. Você não trabalha? Você cuida da sim. casa? Você cuida do Como Né? filho? assim? Como Como Nossa, assim? assim? É como se uma É. realidade que era só assim um tempo atrás se tornou inaceitável agora. E não, uhum, Né? tem mulheres que vão querer ficar em casa, tem mulheres que vão querer trabalhar. Então, a gente se colocou num lugar muito de fazer. E é por isso que eu acho que o uhum. mundo está tão desalinhado, porque existe um yang muito forte, de dominação mesmo, em N níveis, e nós mulheres, que temos esse poder de trazer essa energia feminina, estamos masculinizadas também, sabe? Não sei se Sim, faz sentido isso que eu falei para vocês. Faz todo sim. sentido. Eu vi uma moça falando no vídeo, até mandei para a Rê, eu nem tinha parado para pensar nisso, ela falando que o feminino é o receber. O feminino recebe, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Aí ela deu o exemplo do útero, o feminino recebe. Gente, que lindo. Por isso que, quer dizer, eu fiquei pensando, porque assim, quando alguém quer me dar alguma coisa, juro, presente, fazer alguma coisa por mim, eu fico me questionando, mas por que ela está fazendo isso? É estranho. E É isso, estranho, você é trouxe o muito exemplo esquisito. perfeito. Gente, aí quando ela falou isso, gente, porque o feminino não recebe, o meu feminino sempre esteve muito longe, por isso que eu sempre achei esquisito. Gente, por que ela quer Ou, me dar? ou tem aquela Nossa, ideia que você tem que devolver, né? Tipo, você recebe, a pessoa te dá com o maior carinho, às vezes nem quer de volta nada.
Não, mas eu preciso dar, preciso devolver aquilo, né? Preciso dar alguma coisa em troca ali, já que ela me deu isso. Tem E uma muito disso. frase, e uma frase da boazinha. Você dá um presente, ela fala, ai, não precisava. Lá no Não fundo, Não precisava. se você não der o presente, ela vai ficar pensando mal de você. Mas ela não consegue Exato, dizer simplesmente obrigada, né? Então, sim. Andréia, você trouxe um exemplo perfeito da guerreira. Ela só quer dar, ela só quer fazer, ela não quer receber. Inclusive, uma Nossa. guerreira, quando eu falo assim, ah, você tem hobby? Aí ela fala assim para mim, ah, eu estudo, eu trabalho. Eu falo, gente, não! E esse era o meu hobby, né? Eu trabalhava mais de 18 horas por dia. Eu não tinha hobby, a minha vida era o trabalho. Quando eu entrei nesse lado mais espiritualizado, eu fiquei bitolada. É literalmente essa expressão. Eu vivia só nesse mundo mais espiritual do trabalho, que aconteceu burnout em cima de burnout. Eu tô na Terra, eu tenho uma vida aqui agora. Eu não sou responsável por toda a merda que as pessoas fazem. Eu não tenho obrigação de ter que salvar ninguém. Só que a Sim, guerreira acha que tem. Eu tenho que que tem. salvar o mundo, eu tenho que salvar as pessoas, eu tenho que Sim. entrar na minha missão de vida porque eu sou importante, sabe? Essa era Uhum. a Jéssica de antes. E não que ajudar as pessoas não seja legal, contribuir com o mundo não seja legal, mas o que acontece? 8, 80. Ela não entra no equilíbrio, né? Ela não se olha, tudo para os outros. Por quê? Porque ela está fugindo dela. Então não Exatamente. é É. porque ela é a pessoa mais maravilhosa do mundo. A, a boazinha, ela é mais falsa. A guerreira, ela tem um coração muito bondoso. Ela realmente, a guerreira raiz, ela realmente quer ajudar, ela realmente quer contribuir. Mas, enquanto ela faz tudo para os outros e nada para ela está fugindo de si. Porque ela teve que crescer mais rápido lá na infância. E a guerreira tem muito uma questão com a mãe. Então, não que quando eu falo mãe ou pai não tenha problema com o outro, tá? Mas é uma Uhum. representação, uma tendência que eu notei. A ferida maior do um é com o pai, da boazinha, a ferida maior da guerreira é com a mãe. Então, ela teve que crescer muito rápido. E muitas vezes ela criticava muito o jeito que a mãe fazia. Então, ela cresce e fala: eu vou fazer do meu jeito. Eu vou te mostrar que eu sou melhor que você. Sabe? Eu vou fazer tudo para todo mundo. E aí ela não vive a infância. Ela não é leve, ela é pesada. A guerreira é pesada. Ela não traz leveza, sabe? Eu não Mas sei ela se dá isso. conta de tudo também. Se tu Eu precisar não de sei se alguma tem. coisa, tu chama ela que ela resolve. Ah, isso é Eu não sei se tem verdade. a ver com a guerreira, mas se falam muito uma coisa que eu acho muito esquisito, né? Principalmente mãe, talvez pai fale isso, né? Em relação à convivência com o filho, fala: ah, não é a quantidade, é o tempo de qualidade. Eu acho muito esquisito esse termo, tempo de qualidade, como se fosse tudo cronometrado, né? Tipo, ah, não, agora eu vou ter o tempo de qualidade com meu filho, mas se eu não estou com vontade, se eu quero ficar quieta, sabe? Parece que é tudo cronometrado. Não, agora é a hora de trabalhar, agora é a hora de, sei lá, de sair, agora é a hora do tempo de qualidade com meu filho. Caramba, mas naquela hora, de repente, eu tô cansada, não tô com vontade, não tô legal. Eu acho tão esquisito isso, tempo de, sabe, Exato. parece que é tudo cronometrado. Isso tem a ver com a Essa é a guerreira? Essa é a crítica. Ela é metódica. Hum, Ela precisa de processos para conseguir ser perfeita. tá. Ela precisa dos processos. Muito esquisito isso. Mas, mas assim, a guerreira, a palavra dela é sobrecarga. E ela tem uma Hum. necessidade muito grande de provar que ela sofreu por aquilo. Esses dias eu até fiz uns stories. Eu comecei a fazer yoga. Eu tenho facilidade com algumas posturas que acabam sendo mais difíceis. E aí eu fiz a postura. E quando eu fiz a postura, já me veio a ideia de um conteúdo. Por quê? Há um tempo atrás, se eu postasse a postura, eu ia colocar assim: treinei meses, foi super Ah, difícil, mas eu consegui. sofri pra caramba. Mas eu consegui, né? Aí você conversa Ah, com a pessoa, você fala para ela, você tá bem? Nossa, tem isso. Não, tô bem, mas é que assim, tem isso aqui. Não, mas é que tem isso aqui. Ah, você conseguiu, parabéns. Consegui, mas é que você tem que ver, né? aham, Não foi bem assim que eu sim. consegui. E Tem um aí eu fiz essa processo por trás. associação que essa nova Uhum. Jéssica simplesmente colocou assim, eu consegui, sabe? Por Uau. mim. Eu criei um conteúdo em cima disso, mas a antiga Jéssica precisa trazer o peso. Então, ela tá sempre cansada, ela tá sempre estressada, normalmente ela tá sempre reclamando, é tudo eu, é tudo eu que tenho que Sim. fazer. Porque, Uhum. só que inconscientemente ela faz para ter o reconhecimento, ela não consegue se auto-reconhecer.
Então, ela precisa fazer, fazer, fazer para realmente ser vista como, meu Deus, essa mulher não para, essa mulher é um trator, essa mulher. Então, ela reclama que ela não tem ajuda, mas o que ela mais quer é não ter ajuda para poder ficar com toda a carga para ela, sabe? Para Mas poder as ter pessoas elogiam quando você é desse jeito, né? super Então, por isso que a gente quer reforça. ser mais. E você tem que ser muito mais guerreira mesmo, porque, né, o pessoal te elogia, né? Esses dias eu ouvi alguma coisa, nossa, você é guerreira, porque eu viajo para o sul, para o Rio Grande do Sul, é 1.200 quilômetros. E às vezes eu vou de carro. Aí a pessoa olhou para mim, nossa, você é guerreira. Eu falei, não, eu sou uma princesa. Ah, Adorei. Falei, não, mentira, Eu sou me tira do... dessa. mentira dessa É muito guerreira. louco, usam muito esse negócio de luta, né? Ai, não, porque eu lutei para conseguir. E é é muito É valorizado. valorizado, é isso que eu É quis muito dizer. As pessoas dão valorizado. muito valor para isso. E Porque O aí na nossa você, se Gaspareto, você cultura, tem um egão, aí você fica, né? Quando a o gente tem o Gaspar, ego, né? Ali a gente fala, sim, nossa, sou super, né? Vou continuar. ele falava assim, não, tem que ralar o cu na ostra para ter valor. Deve doer, eu não sei, nunca tive experiência. é muita crença de sofrimento, sabe? Mas é para provar. Inclusive, a guerreira, ela não consegue algo leve, assim. Às vezes eu noto das minhas clientes que tem a característica guerreira. Tá tudo bem. Você pode ter certeza que ela vai atrair alguma coisa ruim para que ela não consiga descansar. E aí sempre, é muito comum as mães guerreiras, os filhos estar sempre doentes, ou elas sempre têm algum problema, ou o marido não auxiliar, porque normalmente a mulher que é guerreira e é hétero, ela atrai um homem mais feminino, porque o yang precisa fechar, né? Da mesma forma Uhum. que a boazinha atrai normalmente relacionamentos mais abusivos, homens mais machistas, porque a polaridade também precisa fechar em algum, eu sabe? Que Sim. incrível. E qual é a próxima? Conta. A próxima, vamos para a crítica que Vamos você para estava Claro, crítica. vamos! falando. Bora? Senhor! Deixa eu contar para vocês da onde veio a guerreira, antes de passar para a Ah, crítica. Quando eu tinha mais ou menos 12, 13 anos de idade, meus pais se separaram e o meu irmão era pequeno. Ele hum, tinha, sei lá, um já ano. sei. E aí a minha mãe falou assim, ó, é só nós três, a gente tem que se virar, eu vou ter que trabalhar e tu vai ter que cuidar do teu irmão e da casa. Então aí entra a questão do crescer mais rápido, sabe? Então eu tinha Sim. 13, 14 anos, eu tinha uma casa para cuidar, um filho que não era meu. E eu lembro que com 18 anos, quando estourou a depressão, eu fui para a psicóloga e ela olhou na minha cara e falou: Você parece uma velha, você não parece uma menina de Caramba, 18 anos. Porque eu Não. caramba. estava incorporando a minha mãe. Uhum. Então, a guerreira vem muito daí, sabe? Ela se responsabiliza por coisas que ela não tem idade. O que que uma menina de 13, 14 anos queria estar fazendo? Queria estar namorando, queria Sim. estar aprontando, queria ter, sei lá o que que tá fazendo. Né? Mas E é não aquele cuidando da negócio. casa. E é aquele negócio que se valoriza mesmo. Fala para a criança, agora você é o hominho da casa. Sabe assim? É muito louco isso. Quando ganha um irmão, né? Agora você é o irmão mais É, velho, você vai ter que ajudar a cuidar. Já coloca a ex- responsabilidade na criança, né? exatamente. A Pequenininho única, ali, a única fase, talvez, mais gostosa da vida é a infância, que você faz o que quiser. Os pais sim, prostituem ainda a infância para a criança leva peso né? sem Sim, querer, né? Mas, Sem enfim. querer. sim. E a crítica, né? A crítica sempre foi a máscara raiz. A crítica, ela vem muito da crítica dos pais. Então, existem algumas autoridades que falam que você precisa elogiar a criança para que ela se sinta importante. Existem algumas autoridades também no assunto que falam que você não tem que elogiar, você tem que fazer com que ela se questione e que ela se reconheça. Só que a crítica ela foi criada onde ela era só criticada. Ô sua burra, ô sua tonga, lenta, ó boca aberta, desajeitada, sabe esses nomezinhos que a criança vai ouvindo? Leve, E coisa leve. leve, É coisa leve, total. anta, É, lesma, né? é. Burra, tonta, ô boca aberta, Bicho do entende? mato. Bicho do mato, tudo essas coisas. Só que aí, quando tem isso e tem elogio, a pessoa não fica tão crítica. Só que muitas vezes, como era o meu caso, não tinha um elogio.
de quem eu Uhum. era. Eu sempre fui uma criança muito bonitinha, né? Loirinha, do olho claro, então todo mundo olhava e falava, nossa, que lindinho, que bonitinha. Então, o que acontecia? Eu associei que a minha importância era na minha imagem Uhum. e que por dentro eu não prestava. Eu não era nada. Então, ou eu tinha que estar perfeita ou não valia de nada. Então, eu nunca tive autoestima, sabe? Então, a Uhum. crítica, ela só vê o defeito. Então, ela cresce extremamente com uma nuvenzinha negra na cabeça e ela é crítica com ela e com os outros. Então, conviver com uma crítica é muito complicado. Eu tenho que estar sempre no orar e vigiar, porque senão eu acabo sendo muito crítica com os outros também, sabe? Porque, enfim, uso de trampolim hoje, né? Só que é uma linha tênue. Por exemplo, uma crítica, ela vai fazer um trabalho, ela vai construir um projeto, você pode ter certeza que vai ficar bom, porque ela é a que mais se critica. Então, todas as possibilidades de dar errado já passou na cabeça dela. Então, tudo que ela criar vai ser muito bom. Só que, ao mesmo tempo, na polaridade oposta, ela se autodestrói, porque ela nunca é o suficiente. Ela pode fazer algo perfeito. Ela vai olhar para você, não, mas ainda não tá bom. Não, mas Gente, eu começo a chorar. essa vírgula aqui não tá boa, sabe? Não, é que tem um Ótimo. fio aqui. Depois eu vou ver a gravação, não, é que tem um fio que ficou para cima. A crítica, ela se ajeita, tá? Eu tinha uma cliente que ela tinha um nível de crítica muito alto. Ela usava tic-tac em todo o cabelo. Deus o livre, um Caramba, fio para cima. A crítica ela é caramba. metódica. Claro que as máscaras têm a máscara raiz, né? E tem pessoas que têm só algumas características. Eu tinha mais de 99%, para não dizer 100% da crítica. É muito alto. Incrível. Não, É, e é, Gé, não. Rê, me interrompe, por favor. Mas Não, tô fala, acostumada. André, fala, André. Fala, André. Eu deixei de aceitar trabalho que eu dizia para mim, não, eu não estou pronta, eu não sei fazer. Eu não. Ai, ai, muito louco. E qual é o maior problema da crítica? É porque ela é dramática. Ah, muito dramática mesmo. Ela tem uma lente de aumento para as coisas, então é muito difícil de conviver com ela porque ela acaba sendo muito infantil. Então, digamos assim, a gente está trabalhando nós três, tá? E eu vou ter que falar que a Renata fez uma coisa ali que não foi legal. Ah, Renata, você esqueceu de fazer tal coisa, cuida isso. É a morte para ela. Deus o livre, Total, ela né? recebeu uma crítica, porque ela não entende que a crítica foi sobre o que ela fez, ela entende que a crítica é sobre o que ela Sobre é. ela. É como se ela não prestasse. E ela vai para o fundo Exatamente. do poço por uma coisa, tipo assim, nível um como se fosse o fim do mundo. A vida dela acaba se uma vírgula não ficou no lugar, dependendo do nível Porque a que ela pessoa tá. leva pro pessoal. Ela leva, É. é como se é ela, né? O problema é ela, né? Eu É tinha porque foi muito surtos machucado, né? muito Eu também machucada. acho que cheguei no 100%, já cheguei quando era nova, então acho que devia estar nos 200%. Eu tinha surtos de dar na minha cara. Eu também já fiz Eu isso. tinha surtos de puxar o meu cabelo quando eu errava. Porque é um toque, é como se tu não suportasse aquele erro, sabe? É muito forte. A crítica, todas as máscaras, né, quando são boas, são muito boas, e quando são ruins, são muito ruins. Mas Isso é a muito ruim. crítica é um pulo para a depressiva. Porque a boazinha, ela ainda se faz de fofa ali, né? Tenta se fazer de coitada, de vítima, vai e vem, segue a vida dela. A guerreira, ela tá sempre forte, né? Ela tem como se fosse uma casca, que por fora ela é forte, por dentro ela é muito frágil. E ela tá sempre pronta para a batalha, para a guerra, né? Só que a crítica, ela não tenta ser fofa, a crítica raiz, né? Ela não tenta ser fofa, ela é o que é. Então ela vai olhar para você e vai dizer: você tá péssima hoje. Hum, Por exemplo, se ela acha que você tá péssima, ela fala: tá péssima, isso que você fez ficou horrível, rasga e joga hum, fora, com essa cara hum, de nojo. uhum. É, E então ela é muito negativa, é um pulo para depressiva. Então, por que que eu não era essa pessoa de falar na cara? Porque eu tinha boazinha. Então, a Sim. é, gente se constrói pela quantidade das máscaras. Então, por mais que eu sempre fui a crítica raiz, eu também era uma boazinha raiz. Então, a união do encaixe das máscaras faz quem você é. Por isso que a gente é muito única nas máscaras. Então, se tiver uma pessoa com uma boazinha, sei lá, em 10% e uma crítica em 100%,
nossa, ela vai ser odiada pelas pessoas, porque ela vai ser muito, muito chata. É essa a palavra. É muito incrível isso, né? Porque E a gente vai é trocando, né? Nos momentos as máscaras, né? que Vai, dependendo nem da vida, uma Né? mais alta, A outra gente mais vai baixa. trocando, é. e a energia, que nem a gente falou antes, ela tem que sair. Aquela energia, eu lembro, eu tenho uma bola aqui, né? Eu tenho. E eu lembro quando ela saiu. Eu lembro da situação. Foi uma situação que eu não falei e eu senti, sabe assim, na minha garganta. É muito, porque a energia ela tinha que sair, ela não saiu. É muito incrível isso, né? É muito doido. É, quando a gente fala, dói, né? Essa parte que dói, que a gente não consegue falar, tá Agora tá preso. melhor. Agora tá É. melhor. E E assim, qual que é o sabe? lado? Não pode falar, depois eu pergunto. E sabe uma característica que as pessoas se identificam muito? Sabotagem. Quando tu tem uma coisa para fazer e tu não faz, é a crítica que incorporou em você. É Ah, é? alguma coisa que você não está conseguindo ver o lado positivo, não está conseguindo se sentir o suficiente, e aí você sabota, você procrastina, virou moda, né? Aí eu estou Hum, procrastinando tal coisa. Exatamente. É a crítica que É a entra na jogada. crítica. E a Qual que crítica, ela tem alguma coisa boa? Qual que é o lado bom dela? tem? A crítica, ela é muito boa no que ela faz, ela é muito analítica. Então, tipo Hum, assim, se tu der algo para a crítica fazer, ela vai fazer com excelência. Ela é aquela pessoa que quando tu tiver algum problema para resolver, para achar, dá para ela. Dá um texto para ela ler para ver onde está o erro de português. Ela vai ler várias vezes e ela vai descobrir onde está o erro. Ela é detalhista, entende? Ela é analítica. Só que aí, dependendo, ela vai para outro lado, né? Vai para o lado Eu costumo A brincar, não Déia, sei se eu já falei para vocês alguma vez, que eu servia para ser bandida. O meu caráter não permite, mas eu servia. Porque eu porque penso nos detalhes. Eu ia pensar em é, todos os detalhes, sei lá, vamos roubar um banco? Vamos lá. mas ela teve, em detalhe, só abrindo uma aspas aqui, teve uma vez um sonho que eu tive com a Andrea, a gente tinha uma gangue. Nossa, eu fiquei tão feliz, Jé. Nossa, em um sonho, pelo menos eu sou livre. Normalmente fora sonho não da é sonho, lei. né, Gê? Eu saí das Normalmente regras, sabe? Eu saí das regras. ela Mas ficou eu tão brinco isso, feliz. mas eu brinco que eu servia, mas eu ia esperar a polícia no lugar, porque o meu caráter não permite, mas eu servia. Ia ser presa. Mas assim, a crítica, basicamente, ela, um exercício até para crítica é para cada coisa negativa a gente vê o lado positivo e é o resto da vida. A crítica não é assim, ah, eu vou fazer esse exercício e vou relaxar. Não, é o resto da vida. Você, para cada coisa negativa, vê algo positivo, porque ela te domina. Ela começa muito devagarinho. Ah, tem um dia que você tá meio mal-humorada. Aí outro dia, quando vê, ela toma conta de você. Ela não chega pedindo com licença, ela chuta a porta, incorpora em você e faz o que quiser. É muito rápido você estar no positivo e você ir para o negativo, sabe? E a crítica, por exemplo, ela não ganha dinheiro. Boazinha, crítica não ganha dinheiro. Guerreira se rala, se arregaça de trabalhar, mas pelo menos ganha dinheiro, se a gente for ver um viés de trabalho, né? Mas a crítica, ela, enfim, ela coloca tanto empecilho, ela tem tanto medo que não vai. Inclusive, se a gente for associar a linguagem do corpo, um sintoma muito comum da crítica é a miopia. Porque o que, que seria, né, a miopia? Eu fui tão criticada que eu tenho que cuidar tanto do que está acontecendo na minha volta, porque vai que me criticam de novo, sabe? Então, por isso os detalhes, eu tenho que cuidar Tem tudo, que se proteger, né? eu tenho que me proteger, eu tenho que antever todos os problemas. Então, por que quando alguém Sim. critica ela, ela fica tão mal? Como é que eu não vi? Como que eu não vi Uhum, isso? Como que eu não vi isso? Olha o tamanho do ego, sabe? Né? sim. Mas também, da Se eu mesma forma que a enxergo tudo, boazinha. né? Se eu sou sensacional, se eu vou enxergar tudo. E aí ela percebe que ela não é boa. Não sou suficiente, não sou perfeita. Se eu não sou perfeita, eu não sou vista, eu não sou amada, eu não presto para nada. Então ela sobe e ela desce. Não é que ela tá feliz e ela fica tristinha. Ela fica feliz e ela fica depressiva. Assim, assim, De uma vez. de uma vez, no mesmo momento.
Caramba. Um segundo depois, se você falar uma coisa que ela não gostou, ela. E é muito incrível, Gé, porque assim, muitas vezes a gente não tem consciência. Não tem consciência. E uma das coisas que vocês até me perguntaram na nossa conversa antes, como que a pessoa identificava a máscara, né? Eu pensei várias formas e eu percebi que não é eu que necessariamente tenho que tratar a pessoa com MAV. Vocês até acharam que era um atendimento, né, que a pessoa fazia comigo. Sim. E não, foi um curso, ou seja, eu te ensino tudo. Você vai saber o que fazer. Porque não é um conhecimento que você tem que pagar para fazer comigo. Você vai pagar, obviamente, inicialmente, mas depois ele é teu. Depois que você sabe disso, você leva para a vida. Mavi é Uhum. como se fosse um aplicativo, um celular que você carrega com você de equilíbrio emocional e de alto valor. Que basicamente Mavi é a busca pelo valor que você sempre teve, mas que você ainda não percebeu que tem. Então, você anda com Hum, MAV. MAV é um estilo de vida. E só da pessoa tomar consciência já começa a mudar, porque a gente não Quando, enxerga, sim. não exatamente. enxerga. E quando você faz os exercícios, tudo vai ficando muito claro, assim. Eu gosto muito que os meus clientes falam assim, marca o atendimento, né? Ó, minha boazinha, tá demais. Estou fazendo os exercícios, mas eu também estou precisando do atendimento. Porque quando elas desenterram muito, você precisa dar uma reprogramada, sabe? Dependendo do gatilho, né? Sim. É, tem que reprogramar. E Aí, a tá, gente. Pode falar. aí passa em terapia com você, nesse caso. Se a pessoa quiser, sim, mas uma coisa não está interligada com a outra, sabe? Passa em Ah, terapia tá. para a gente reprogramar algumas Isso. informações que engatilhou ela na máscara. Mas o que Sim, fazer com a máscara, ela sabe. Inclusive, dentro do sim, sim. curso, a gente reprograma. Tem reprogramação mental das máscaras que a pessoa pode fazer quantas vezes ela quiser, Ah, que além dos legal. exercícios. É Tem completíssimo, N então. super completo. E a gente tem a vingativa. Ninguém Isso, gosta conta um pouco. dela, né? Ah, Quando não, fala não, eu não sou vingativa, vingativa. Claro que Imagina, não. ninguém é. eu Não. não sou vingativa, Não, mas eu sou um ser de Imagina. luz. tem uma Total. palavrinha, tem uma palavrinha que define muito a vingativa. Duas palavrinhas. É. Primeiro, pagar na mesma moeda, independente do Uau. nível. Simplesmente o fato de você me mandou mensagem, Andréia. Eu te Hum. mandei mensagem, você não me respondeu na hora que eu queria. Aí você respondeu 2 dias depois. Eu vou responder, Andréia? Não me respondeu quando Claro eu que não. queria. Depois eu respondo. Sabe, esse joguinho, essas coisinhas assim? Sim, E a sim. outra palavra que define a vingativa é comparação, que define a Hum, crítica também, porque toda crítica é vingativa e toda vingativa é crítica. Tem algumas máscaras que não tem como elas não estarem interligadas. Mas, por exemplo, nem toda guerreira é vingativa, mas toda vingativa é guerreira. Mas aí, da hum, vingativa que você falou, ah, eu vou pagar na mesma moeda, mas se ela tiver a boazinha, ela não fala isso, porque imagina, eu vou ser boazinha com a pessoa, eu vou responder, porque ela falou comigo, eu não vou E dizer não para ela. aí, isso que você falou foi maravilhoso, porque isso que você falou foi maravilhoso, porque o que é a crise de identidade? Nossa, que guerra que tem dentro de mim, já, pelo amor de Deus. Tu entende? Porque tu quer fazer uma coisa, mas daí tu não pode, porque daí tu acha isso, e aí vai depender Exatamente. dependendo do teu momento, ou dependendo do índice, o que domina é a mais alta. Então, se a luazinha for mais alta, ela domina e você não fala, não reclama, né? Ou responde. Se a vingativa for mais alta, você não responde. Então, depende muito da porcentagem das máscaras, mas é isso que gera a crise de identidade. É muita coisa em você que não é você. Eu tenho uma amiga Uhum. maravilhosa, a Júlia, que ela fala assim: dentro de mim acontece uma reunião de condomínio. Porque, né, eu converso comigo mesma aqui e eu não chego a conclusão nenhuma, muitas vezes. Que coisa, sim. Então, as máscaras é tipo a reunião de condomínio. Eu tinha uma cliente que a gente estava na mentoria ao vivo e ela falou: Jéssica, é uma gangue? Eu falei, ela falou, é uma gangue, porque se tu tem uma é ruim, se tu tem uma com a outra é pior. Pensa tu ter uma Sim. guerreira que é sem limites e uma vingativa. Ninguém Nossa. chega, né? Pensa no nível de vingança. Inclusive, um filme que até eu indico sobre a vingativa é a Miranda, sabe do filme Diabo Diabo Veste Veste Prada? Prada, muito Ela bom. seria uma vingativa raiz. É muito difícil as pessoas serem vingativas raiz, tá?
Porque a Uhum. vingativa raiz, ela vai para uma patologia. Ela vai, ela ultrapassa, ela ultrapassa os comportamentos legais da vida. Ela tem até uma Aham. maldade muito forte, sabe? Então a gente tem níveis da vingativa, que é a comparação, que é o devolver na mesma moeda, que é viver de status. Então, olha que interessante, a vingativa, ela vem por meio de uma humilhação. Na minha infância, eu nunca tive uma abundância de dinheiro. Os meus pais, eles ficaram, eu vim ao mundo, eles se juntaram, então a vida foi acontecendo. A minha Uhum. avó materna mandou a minha avó materna mandou a minha mãe para fora de casa quando descobriu que ela estava grávida, porque na época era uma vergonha, né? Ela tinha 19 anos, não era do marido. A minha avó paterna nos acolheu e Caramba. então a vida sempre foi assim, apertado no financeiro, ajudando, um ajudando, o outro ajudando. E eu lembro que meu avô paterno construiu uma casa nos fundos da minha avó materna. Olha como a vida é, né? Ele construiu uma casa de Hum. madeira toda bonitinha. E eu lembro que ele falou assim para minha mãe: a minha neta vai ter uma casa. E Que meu avô legal. Nossa, falecido. até Que arrepiei. lindo, Eu Que seu. tenho linda. um carinho muito grande. Ele falou: a minha neta não vai ficar sem Que casa. lindo. Que E ele lindo. construiu uma casa toda de madeira, toda bonitinha assim, mas sempre foi algo humilde, né? E do lado da casa tinha uma outra casa, muito bonita, grande, com salão de festa, com uma garagem grande de material. Então até hoje eu tenho ranço de casa de madeira. É engraçado, porque traumatizou lá atrás. Casa Aham. de madeira para mim é uma representação de pobreza. Eu preciso reprogramar isso na minha mente. Mas foi o que eu vivi, foi o que eu associei. Sim, sim, sim. E aí eu lembro que tinha uma árvore que dividia o terreno da casa do rico e o terreno da casa do pobre, né? A minha. E eu subia na árvore e a família tinha duas meninas. E as meninas subiam na árvore e a gente brincava. Eu achava lindo a casa delas. Mal eu Uhum. sabia que anos depois eu faria arquitetura. Fiz alguns anos de arquitetura. Porque eu achei que era isso que eu queria. Olha como as nossas Aham. dores nos levam para um Uau. lado torto, né? Eu vi aquela casa e pensei, eu quero ser arquiteta, né? Não, eu Uhum. só queria morar bem, eu só queria conforto, não tinha nada a ver com arquitetura. É. E aí teve uma vez que eu lembro que na minha casa veio os meus parentes. Então, na nossa família, as pessoas não vão para hotel. A gente dá um jeito. A gente pega colchão, a gente organiza, fica todo mundo ali. Na casa da É mãe, na casa assim. da avó, na casa da tia, a gente se Sei, organiza. Não tem essa questão de hotel, de vou te incomodar, não. A gente, Uhum. a gente dá um Sim. jeito. Uma cultura sei da como família. é. Família italiana, entende? Tem Sei casa de mãe, tem espaço para todo mundo. para todo mundo. E aí, eu tinha 5 anos. Eu olhei para minha amiguinha, eu falei assim: eu posso posar na sua casa? A minha casa tá cheia. Olha a estratégia. A minha casa tá Gente. cheia, não tem onde dormir. Eu posso É. posar na sua casa? Ela É. falou: vou falar com a minha mãe, né? Criança Hum. tem que pedir para a mãe. E ela foi, elas ficaram atrás da porta. E aí a mãe dela falou assim: ela não pode. Só que eu não entendi por que que não podia. Eu desci da árvore chorando, e esse foi o motivo de terapia da minha vida toda até os meus Caramba. 35 anos, porque ficava ressoando: ela não pode. Uhum. Então, o que que eu associei? A minha casa é de madeira, é pequena, a minha família é desestruturada, a dela é estruturada, é grande, então ela Uhum. pode, eu não posso, ela pode, eu não posso. Só que ao mesmo tempo voltando, fazendo uma regressão com o Teta Healing, eu percebi que eu fiz um decreto. Eu vou provar para ela. Hum, Eu vou provar para ela que hum, eu consigo. Eu vou esfregar na cara dela que eu consigo. Então, o que que aconteceu Hum. anos depois? Eles se mudaram daquela casa, venderam e eu aluguei aquela casa. E eu fui morar sozinha Caramba. naquela. E Ó, eu não vingativa aí. caraca, tinha me ligado. E isso antes de eu saber de Mave, tá? Isso foi Que incrível. Que descobertas que eu incrível. fui percebendo. E eu senti um vazio naquela casa. Um vazio. Tipo, era o que eu queria, mas é um vazio por quê? Vingança é um prato que se come frio e ainda sozinho. Eu Que falava disso, incrível. Mave. Eu não fiz por mim, eu fiz para provar. Então a Que vingativa incrível. ela vive muito de status, entende? Ela precisa estar sempre bem, impecável. Ela também ganha muito dinheiro, porque Deus o livre ela ser mal vista pelos outros, né? Então, a vingativa, eu acho que é a ferida mais, talvez, dolorida, né? Porque no momento que você sente prazer em machucar o outro,
é porque você está muito ferida. Não tem uma Com outra certeza. justificativa. Sim, Você foi muito humilhada, né? E dentre sim, isso tem várias humilhações que eu conto no curso. Eu Sim. literalmente abro a minha vida e conto algumas humilhações assim que aconteceu. Só que ao Sim, porque mesmo a tempo pessoa, ela se reconhece, ela se identifica, é né? automático. Então, da sim, parte boa, né? A vingativa, como ela tem uma meta, ela é águia. Enquanto ela não consegue o que ela quer, ela não para. Então, existe Uhum. uma polaridade positiva que a gente não vai continuar chamando de vingativa, né? Mas ela é sim. determinada, ela é focada, ela sabe o que ela está falando, ela é fria, quando ela tem que tomar uma decisão, né? A boazinha e a guerreira, elas são meio abobadas nas decisões. A boazinha, ela chora, ela se faz de coitada, a guerreira, ela se estressa, já briga. A vingativa, não. Ela fica ali assim, ó, analisando qual a melhor decisão agora. Então, é uma frieza que muitas vezes a gente deveria ter em algumas Uhum. situações. Sim, Inclusive, muitas pessoas, principalmente com narcisismo, psicopatas, normalmente são muito bem financeiramente. Por quê? Sim. Elas têm São frieza frios. em lidar com as coisas. E as Uhum. pessoas mais bondosas, às vezes, né, acabam não tendo dinheiro porque são bobas em lidar com as emoções. A emoção Exatamente. domina ela e ela não sabe, ela é imatura. Então, sim, a Sim, pessoa ela pode não ser boa nesse caso, mas ela sabe lidar com as emoções. sim. sim. Uau. E pode perguntar. Não pode falar, né? Não, e aí tem a depressiva. Tem a depressiva. A depressiva é como se fosse assim: imagina que você está num cargo de gerência, tá? Você está no cargo de gerência lá do meu caminho. Meu caminho é uma empresa grande, está crescendo, você é gerente. Aí quando vê a Renata, te demitiu. Falou, ó, Que legal! vai Ela está embora, acessando alguma linha de tempo, eu não estou gostando. vai embora, vai embora, não te quero mais. Aí vai a Andréia para casa. A Andréia vai se sentir mal, ela perdeu o cargo, ela perdeu o status, ela perdeu o que fazia com que ela seguisse. Então, eu noto que as máscaras é realmente como se fosse uma profissão, é um rótulo, é um cartão que tu bate todos os dias. E quando tu tenta bater esse cartão e bate, 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 por exemplo, eu tento me sentir amada com a boazinha e eu não consigo, eu me frustro. Eu tento me sentir reconhecida com a guerreira e eu me frustro. Eu tento me sentir perfeita com a crítica e eu nunca consigo. Eu tento provar que eu sou melhor que todo mundo, mas sempre tem alguém que talvez seja melhor que eu e eu não consigo. E aí eu caio. Chega uma hora que de tanto você fazer, 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 fazer em busca da origem, que é o amor, o reconhecimento, o ser vista, o ser o suficiente, você cai. E esse cair é a depressiva. E eu caí lá atrás. Então, eu já usava todas essas máscaras ali na minha adolescência. E com 18 anos começou a depressão. Então já teve uma queda. Então, por que que é depressiva? Por que que a depressão, eu já falei sobre isso e eu bato muito nessa tecla. Por que que a depressão, às vezes, é a melhor coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa? Porque quando tu cai, tu libera as máscaras. E só a partir daí tu se reconhece. Então, por experiência própria, eu tentei suicídio, minha vida estava uma merda. Então, do chão eu não ia passar. Eu já estava na Sim. merda. Então, se os outros me achassem que eu não era boa, se eu magoasse, se qualquer outra coisa, tanto faz. Eu tô no fim eu tô no chão, entende? Minha cara tá esfregada no chão, não tem nada pior que isso. Então, quando você chega nesse estágio, você libera as máscaras. Normalmente, você começa a perceber. Enquanto você está usando máscara, é como se você tivesse um cargo de importância e você tem que honrar o cargo. Quando você cai lá, não é gostoso, mas é literalmente aonde você aprende a ser líder de si, sabe? Então, não é legal, a depressiva não é legal. Mas muitas pessoas precisam cair lá para se auto-reconhecer. Senão Hum, elas não batem, elas não entregam o cartão, elas não pedem demissão, entende? sim. A dificuldade, talvez, também, é porque assim, é como se fosse um personagem, você veste esse personagem. É você nem É percebe que você está você. atuando. Você Como se você acredita, fosse né? artista, tipo André, é É, artista, vai lá fazer uma peça e você vai para casa e você esquece que você a Nazaré da novela. Vocês olharam essa novela?
A A Nazaré vai Nazaré embora e continua de Nazaré. Ela continua de Nazaré, Nazaré. entrega o perfil dela, sabe? sim. Então, E essas são as máscaras, assim, tem a polaridade positiva, negativa, e conforme você vai. Quando você entende o que é, você consegue mudar. Por que que as pessoas usam máscaras e não tiram? Porque elas nem sabem que elas estão usando Que elas elas estão não têm máscaras. usando. A gente precisa dar nome para eu saber o que está acontecendo. Por exemplo, a pessoa foi diagnosticada com bipolaridade, então ela sabe o que fazer. A pessoa foi diagnosticada com TDAH, então ela sabe o que fazer. Claro que rotular a pessoa não é legal, porque ela não é isso. Sim, Mas se você for perceber, o mundo funciona assim. Eles te dizem que você tem algo, e aí a partir desse algo você sabe o que fazer. sim. Então você tem o todas elas, não conhecimento. sei se estou falando alguma bobagem, mas todas elas mostram que é uma pessoa que está olhando para fora, né? Ela não Para olha fora. para ela. Todas elas. Então, de Ou olha repente, para dentro pelo ângulo errado, né? sim. É, Então, de repente, eu sou mãe, aí eu tenho um filho ou uma filha, e eu estou assistindo aqui você falar. Uma maneira, talvez, não sei, de evitar que meu filho passe por isso, né? Ou minha filha, é empoderar essa criança, né? Trabalhar a autoestima dessa criança, né? Saber ela Sim. descobrir o próprio valor, né? Sim, só que a criança, ela cresce muito pelo exemplo e pelo autorreconhecimento, Sim, sabe? exatamente. Então, claro, vai ser legal essa mãe empoderar essa criança, mesmo que ela não seja empoderada. Só que é É, a mãe tem que, frequência, né? Ela fala uma exatamente. coisa, ela Ela tem faz que trabalhar outra, nela. tem que Ela tem que trabalhar sim, trabalhar nela. nela. porque a criança vai olhar para ela e falar assim, "Ué, ela tá falando para me fazer isso, mas ela tá fazendo outra coisa, Tipo, ai, né? não toma refri que é ruim. Aí tá lá a mãe, E tá lá ai, não mexe no tomando. celular, tal hora. E Não é a só mãe tá lá. comendo, tá? A mãe mexendo. É, Exemplo, sabe? Esses dias aqui é. no condomínio mesmo, achei muito engraçado. Veio uma mulher caminhando com uma criança caminhando com as pernas bem abertas, assim, andando bem assim. Hum, Aí me chamou a hum. atenção, né? Diferente. Sim. Aí quando vem a mãe da criança andando com as Andando igual. pernas. Igual, Gente, eu queria ter filmado só a parte de baixo, assim, para Gente, até produzir um conteúdo, sabe? Mas não deu tempo. Eles dobraram ali, saíram igual, uma do lado da outra, gente. igual, igual, igual. Muito engraçado. Muito uma, engraçado. a gente vê muito isso, às vezes em vídeo, com animais diferentes. E aí um animal, por exemplo, está mancando, o outro começa a mancar. Você vê muitos assim, né? É fácil ver, copiar, quer dizer, É, aí fica a pessoa imitando. fica É, imitando e acaba, né, tendo aquele comportamento, né? Perfeito. sim. Então, Mavi, sei lá, eu acho Mavi tão incrível, porque, como eu falei para vocês, é como se fosse um brinco que você usa, uma roupa que você usa, é uma ferramenta, como é que chama? Um brinco, ele é um utensílio, ele é É, um Um objeto. um objeto, objeto, tem até é. uma outra palavra para isso, que eu gosto e que eu uso e que me enfeita, me ajuda, sabe? Então, Mavi é literalmente você saber lidar com você, porque você vai se desmascarando e você vai chegar em quem você realmente é. Então é muito normal as mulheres começarem em Mave achando que tem um estilo X, achando que gostam disso, achando que gostam do marido, achando que gostam do namorado. Às vezes termina a Mave e a pessoa pensa, nossa, não quero mais esse cabelo, não quero mais essa roupa, eu não quero mais tal coisa. Porque Se eram encontra, máscaras. né? Tipo, o meu É, cabelo, há um tempo atrás, ele era branco. Nem cabelo eu tinha de tantas luzes que eu fazia. O final do cabelo, acho que dava isso aqui, de todo o meu cabelo. Tem que ser loira, sabe? Mas não ficava bem de loira, eu parecia mais velha do que eu era. Então hoje eu faço umas luzes, uns leves reflexos. E é isso. É como eu me identifico, é quem eu sou. E eu posso mudar, né? Quanto mais máscaras você sim. Sim. libera, mais comportamentos você libera também. Porque aí você vai Mas descobrindo que você, você, você não precisa né? usar as máscaras, E né? aí você Não percebe precisa. o quanto você é melhor do que com as máscaras, né? O Nossa, quanto você é incrível, né? É, é uma liberdade tu se conseguir dizer liberta, não né? quero. É uma liberdade. Tem uma frase até da Ana Lisboa que é muito boa. Você só cresce quando você suporta a dor de ver o outro desconfortável.
porque não é o outro, é você É. suportar ver ele desconfortável. Então, é muita libertação você simplesmente fazer coisas por você e não porque o outro acha, porque o outro quer. Você não está fazendo academia, cuidando do corpo, ou comprando tal coisa porque você quer competir ou mostrar que você tem mais ou menos. Você está fazendo porque você quer. E aí você não Uhum. entra na competição. E aí entra Sim. muito também um lugar do mundo hoje, né? De que todo mundo tem que ser bem-sucedido, todo mundo isso, todo mundo aquilo. Tem gente que não quer. Deixa a pessoa. Deixa a pessoa ser como ela quer, Ela não né? quer. Entende? Aí tu entende realmente quem você é. Só Sim. que Legal. cada vez mais eu percebo que a vida é um eterno desagradar. Se você aprende a desagradar, você aprende como a vida funciona. E você encontra quem você é, sabe? Você se respeita, né? Você se Você coloca em se primeiro respeita. E lugar. você banca, porque nem sempre vai ser gostoso Sim, bancar, mas você sim. banca. Esses tempos eu recebi uma proposta de algo que eu não queria fazer, mas que nível de status, de importância, seria muito legal. Eu banquei, eu falei que não. Então, o quanto a gente realmente banca, né? Porque às vezes pode Uhum. ser que tu ganhe mais dinheiro, às vezes pode ser que tu seja mais bem reconhecida, mas não é o que você quer. Então, é confiar e saber que se eu quero ser bem-sucedida, vai chegar para mim, mas não desse jeito aqui, sabe? Sim. Então, ouso dizer que os bandidos têm muitas máscaras e que acham uma forma de burlar para ter algum tipo de reconhecimento também, sabe? Nem que seja machucando alguém, ser visto, Sim. Para ser ser olhado. visto. Uhum. Ai, Chamar já adorei. atenção. É muito Que legal. lindo. Isso é massa. Sim. Você quer Ai, falar que mais lindo. alguma coisa, Gê? Que a gente não falou? Quer falar mais do seu curso? Para mim era isso, assim. Antes eu fazia mentorias ao vivo, e aí, como eu tenho alta sensibilidade, às vezes eu tinha desgastes energéticos. Então eu pensei, gente, deixa eu gravar esse curso, porque se eu tiver desgaste energético, eu não vou deixar ninguém na mão. Minha crítica, né? Deus o livre, tem que desmarcar, né? Inclusive, isso aconteceu em meio à mentoria. Eu tive um desgaste energético e eu falei, eu não quero cancelar, mas eu vou. Eu vou ir contra a minha crítica, eu vou ir contra a minha Que boazinha, eu vou legal. desagradar porque eu não tô bem. Então foi dentro Aham. da Bacana. mentoria isso, sabe? E aí depois eu pensei, não, vamos achar uma solução para isso. Eu criei o curso online, ele está lá no Hotmart. Quando você compra ele, tem acesso por um ano, ele é todo estruturado. Criei algumas ferramentas também, porque às vezes a gente se sabota, né? Sabotagem, crítica. Então, em cada curso tem alguns vídeos que eu te ajudo a se automotivar. E tem um curso que vai sendo construído, que você, que é gostoso, sabe? Que você, como se fosse assim uma janta de amigos, um lugar que você gosta de ir, ele é gostoso, ele vai te preenchendo, ele vai te empoderando, ele vai te Uhum. conectando. Então, é isso. A gente vai Amei falar colocar o sobre link mar aqui do seu embaixo. curso. A gente vai colocar na descrição para quem quiser Sim. adquirir. Perfeito. Obrigada, Jé. Adorei. Eu Adorei. Já, agradeço. obrigada. Obrigada, Descobri foi mais sobre muito mim. bom. Eu também. É isso que é gostoso, sabe? Quando a gente traz os convidados aqui, o que que a gente aprende sobre a Vocês gente? aprendem muito, né? Muito, muito. E é muito gratificante, sabe? É muito legal. Obrigada, obrigada pela sua presença, viu? Obrigada. Obrigada, Jé. Adorei. Obrigada. Obrigada. Beijos. E venha Beijo. mais vezes, tá? Venho. Venha Ah, mais vem. vezes, por Certeza. favor. Temos outros assuntos para conversar, Com com Certeza, certeza. 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 Depois a gente marca Venho. uma outra data, vai ser muito bom. Uma Tá delícia ter bom. você aqui. Obrigada, um beijo grande. Beijo. Beijo, Deia. Obrigada, Deia. Beijo, beijo, beijo para vocês. E lembrando que o nosso caminho é único, cada um tem o seu.